Bom dia, sexto ano, como estão todos? Eu espero que estejam todos bem, de preferência em casa. Nossa aula de ética de hoje é uma aula de revisão para o teste de vocês, então bora lá falar sobre os assuntos que vão cair no teste. O primeiro assunto é fake news. A expressão fake news, ela ganhou as páginas dos jornais no ano, de eleição norte-americana para presidente. Na verdade, mais precisamente, quando Donald Trump era candidato e acabou se elegendo presidente dos Estados Unidos, uma das maiores potências do mundo, economicamente. A expressão vem do inglês fake, falso, news, notícia, falsas notícias. Mas não é de hoje que falsas notícias circulam por aí. Porém, as fake news elas ganharam grande força, principalmente pela questão das redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp. Bem, muitas das vezes a gente sem querer acaba passando notícia falsa. Eu vou dar um exemplo. Durante essa questão da pandemia, e quando começou a questão da vacinação ao redor do mundo e aqui no Brasil, foram vinculadas fake news nas redes sociais que muitas pessoas passavam, mas elas passavam de uma forma para os grupos e isso ganhava uma proporção grande, como dizer que quem tomasse a vacina ia virar jacaré, ou quem tomasse a vacina ia infartar, ter um infarto. Isso, isso pendurou até hoje, na verdade, essa questão de falsas notícias. O certo de combater essa questão é principalmente, no nosso Brasil, não tem ainda uma legislação, não tem leis para essa questão, mas apesar que tem penas para injúria, difamação e tudo mais. Mas o que a gente deve fazer mesmo é não vincular notícias que a gente acha que sejam duvidosas, principalmente sobre essa questão de vacinação e de saúde, até muitas das vezes que podem, causar até danos na questão de imunização. Bom, saindo de fake news, falando das notícias falsas, vamos para a literatura de cordel. A literatura de cordel é uma manifestação literária do interior do Nordeste brasileiro. Ela vem para o Brasil com os então colonizadores portugueses, mas ela se torna difundida e forte mesmo no Nordeste brasileiro. Mas por que esse nome literatura de cordel? Geralmente, os folhetos que eram impressos com sátiras, humor e muito mais, além daqueles folhetos que contavam e narravam histórias, eles eram vendidos em grandes feiras populares e ficavam empedurados em cordões, e por isso o nome, a expressão literatura de cordel. A origem dela mesmo, acredita-se que surgiu lá na Inglaterra, França e Espanha. Eles eram adaptações de livros eruditos que passaram para pequenos folhetos. Mas aqui ela ganhou uma grande proporção, principalmente no nosso Nordeste, volto a falar. Tem grandes nomes de cordelistas nascidos no final do século XIX, são João Martins Ataíde, o Francisco das Chagas Batistas. Dentro dos poetas nascidos no século XX, vale destacar Antônio Carlos dos Santos, Ariovaldo Viana Lima, Expedito, Sebastião da Silva, José Costa, entre outros. Os temas comuns relatados pelos cordelistas, pelos escritores de literatura de cordel, é a miséria, é uma coisa que assola muito o Nordeste brasileiro, a fome, os causos populares, histórias daquele local, o folclore nordestino, as aventuras e inclusive o amor. Uma das características da literatura de cordel, gente, é a questão da rima e da métrica. Então, assim, ao se escrever a literatura de cordel, tem que se atentar à questão da rima, da métrica, Tem que ser algo bem nos mínimos detalhes correlacionado à rima e métrica. E por falar em literatura de cordel, não podemos esquecer da xilografura. Mas o que é xilografura? A história da xilografura, ela na verdade, ela se confunde com a história da literatura de cordel, porque o papel dela essencial é, na verdade, de imprimir
aquelas histórias, aqueles versos e as imagens, transpor aquelas histórias para aqueles pequenos folhetos, dando assim vivacidade, dando vida a aquelas histórias, aqueles causos, aqueles poemas da literatura de cordel. Vale citar que a questão da xilografura na literatura de cordel é porque é uma técnica simples em que o artista entalha madeira, pinta suas partes elevadas e, por fim, pressiona a madeira em papel de tela. Trata-se de um método rudimentar de produção e de impressão também. Porém, é uma técnica simples e fácil que não tem um grande custo. Então, por isso até que era a técnica escolhida pelos cordelistas. Eles não tinham a questão do grande dinheiro para fazer uma impressão comum de um livro. Bom, então, eles recorriam a uma técnica que era bem mais simples, né, de uma forma mais artesanal e que também fosse que dialogasse com a linguagem e a expressão contada naquele documento ali. Então, antes de mais nada, a xilografura, né, ela é uma técnica. E essa técnica, né, ela não está só ligada aí à questão da literatura de cordel. Existem peças como azulejos, decorações e bancos que fazem, né, a xilografura estar em outros, né, moldes da arte, em outros locais. Vale ressaltar também, gente, que hoje essa técnica ela não é tão mais rudimentar como ela era antes. Então, assim, essa técnica ela apresenta uma maior ficou sofisticada com o passar do tempo, né? E ela é aplicada por artistas renomados. E além de artistas renomados, vale falar e ressaltar que a xilografura ela invadiu galerias e tem museus também, né, especializados nessa técnica, tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.